vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 26, o versículo 69, aleluia, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Eu peço aos irmãos que coloquem a sua Bíblia ao lado, ou fiquem com ela no colo, ou com as suas mãos, e exaltem o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Peço à igreja que fique em espírito de oração. Se puder fechar os seus olhos, para que o nosso Deus possa falar contigo, comigo, através dessa palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aleluia, Jesus. Nós vemos aqui, aleluia, esta palavra, aleluia, como tantas vezes já foi lida na igreja. Mas às vezes tem alguns, aleluia, Jesus, momentos que Deus usa cada vida, cada pessoa de maneira diferente para falar conosco, aleluia. A palavra de Deus se renova a cada dia em nossas vidas, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava reunido à mesa, aleluia, Jesus, com os seus 12 discípulos, aleluia, Jesus. Voltar um pouquinho atrás para os irmãos entenderem, amém? Glória a Deus. Para celebrarem a sua última Páscoa, aleluia. E aproveitou esta ocasião para fazer alguns pronunciamentos aos seus discípulos. Alertou também a eles, aleluia, Jesus, que um deles, que comia no seu prato, iria traí-lo, aleluia, Jesus. É quando nós vemos que mais na frente vai falar sobre Judas, aleluia, que foi o traidor. Após, aleluia, Jesus cearem, eles partiram para o Monte das Oliveiras, aleluia, Jesus. E no caminho, Jesus fez outra revelação aos seus discípulos, aleluia, aos seus amigos, né, que eles chamavam de amigo, aleluia, que todos o abandonariam, aleluia, Jesus. E Pedro, muito afoito, né, aleluia, Jesus, glória a Deus, ele diz a Jesus: Senhor, mestre, mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, aleluia, Jesus, podem todos te abandonarem, aleluia, jamais te negarei e te abandonarei. Essas foram as palavras de Pedro, aleluia. E em resposta, Jesus, ele afirmou a Pedro, aleluia, nesta noite, aleluia, glória a Deus, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. E chegando, aleluia, Jesus, eles no Monte das Oliveiras, Jesus retirou-se para orar, levando consigo os seus, aleluia, Jesus, 3 companheiros, a qual ele mais, aleluia, Jesus, participava, aleluia, Jesus, a sua vida, as suas coisas. Ele sempre, aleluia, Jesus, se dirigia a Pedro, Tiago e João, aleluia, Jesus, como seus companheiros de oração para orar. Aleluia. E depois de algum tempo, aleluia, Jesus, glória a Deus, a Bíblia diz, aleluia, que chega a guarda, aleluia, enviada pelo sumo sacerdote, aleluia, de líderes, aleluia, religiosos, juntamente com Judas, o traidor, para o prender. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento, aleluia, Jesus, todos os seus discípulos fugiram, abandonaram, aleluia.
Glória a Deus, conforme ele havia falado, aleluia, Jesus a eles, um pouco antes, aleluia, de tudo isso acontecer. Mas, aleluia, Jesus, a Bíblia diz que Pedro, aleluia, Jesus, mesmo ali, amedrontado, aleluia, ele seguiu a Jesus, aleluia, até a casa do sumo sacerdote. Só que ele ficou observando tudo de longe, porque ele estava com medo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele sabia, aleluia, Jesus, que se aquelas pessoas o reconhecessem, aleluia, ele também seria morto. É normal, aleluia, Jesus, que nós, seres humanos, tenhamos medos, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E por causa, aleluia, Jesus, do frio, aleluia, ele estava ali assentado à beira de uma fogueira ali, aleluia, Jesus, se aquecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando uma das criadas, aleluia, se dirigiu a ele e disse: você é um dos que estavam com o Jesus, o Galileu. Aleluia, Jesus. Mas Pedro, aleluia, Jesus, negou diante de todo aquele povo que não era ele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mais tarde, outra criada reconheceu novamente ele. Aleluia, Jesus. E pela segunda vez ele declarou que não a conhecia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por último, ele foi identificado como sendo amigo de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas mais uma vez, ali ele negou que ele não conhecia Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, Jesus, glória a Deus, que quando ele nega Jesus pela terceira vez, aleluia, ouve-se o canto do galo. O galo cantou. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, aleluia, Jesus, só para os irmãos saberem, aleluia, quando nós falamos no cantar do galo, aleluia, nós imaginamos que é, aleluia, aquilo que nós conhecemos, um galo realmente que canta, aleluia. Mas eu estive ali, aleluia, Jesus, glória a Deus, procurando, aleluia, glória ao nome do Senhor, a saber um pouco mais. Eu fiquei curiosa para, aleluia, descobrir se verdadeiramente era uma ave, aleluia. E a Bíblia, aleluia, Jesus, e a história, os historiadores, revela que o cantar do galo era, aleluia, Jesus, um nome dado à terceira vigília romana da noite, de meia-noite às 3 da madrugada. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então o cantar do galo, aleluia, referido por Jesus, glórias a Deus, nos evangelhos, não seria uma ave, não era um galo, uma ave cantando. Ele estava se referindo a um som como de uma trombeta dos soldados romanos, aleluia, Jesus, que anunciava a troca de turno da guarda. Todas as vezes que eles iam trocar os soldados, a guarda dos soldados, aleluia, Jesus, eles tocavam essa trombeta, aleluia, Jesus, e era conhecido como o cantar do galo. Então, quando houve essa troca da guarda, aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, houve-se esse canto do galo, e foi neste momento que Pedro, aleluia, Jesus, ele negou pela terceira vez, aleluia, a Jesus Cristo. Aleluia. Para exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E continuando, aleluia, Jesus, a palavra de Deus diz que, aleluia, Pedro, ele se lembrou naquele momento das palavras que Jesus havia falado com eles, ainda quando eles estavam ceando, ainda quando eles estavam a caminho, aleluia, Jesus, glória a Deus, do monte para orar. O Senhor já estava dizendo a ele, aleluia, Jesus, que naquela noite Pedro o negaria. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, aleluia, Jesus, glórias a Deus, que naquele momento Pedro, aleluia, Jesus, ele sai dali, aleluia, Jesus, glória a Deus, e ele chora. Ele começou, aleluia, a chorar amargamente. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Irmãos, aleluia, Jesus, o choro de amargura. Aleluia, louvado seja Deus. Se nós nos colocarmos, aleluia, no lugar de Pedro, não era uma situação fácil. Quantas pessoas, aleluia, só ver Pedro, aleluia, Jesus,
Jesus, como aquele que negou a Jesus, como aquele que foi covarde com Jesus, como aquele que não, aleluia, creu, aleluia, até mesmo em Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas nem o ser humano, numa situação como Pedro, aleluia, Jesus faria ao contrário, irmãos, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Porque, aleluia, Jesus, naquele momento, ele sentiu medo, aleluia, e ele sabia o que Jesus iria passar nas mãos daqueles salteadores, nas mãos daqueles guardas. Ele sabia que Jesus ali estava caminhando, aleluia, para a morte. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que neste momento, aleluia, Jesus, a Bíblia diz que ele saindo dali, ele chorou amargamente. As suas lágrimas, aleluia, de arrependimento, as suas lágrimas de tristeza, de amargura, aleluia, por saber que, aleluia, Jesus, naquele momento, ele negou que conhecia um amigo precioso que era Jesus Cristo, aleluia. Aleluias. Irmãos, 12 discípulos, aleluias, escolhido pelo próprio Jesus, aleluia, Jesus, para serem os seus discípulos, para serem os seus amigos, aleluias. Andaram com Cristo, aprenderam com Cristo, aleluia, glória a Deus, e foram transformados também por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus foi preso, os seus amigos fugiram e o abandonaram. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas, glória a Deus, nós sabemos que a Bíblia diz que Pedro acompanhava tudo ali, de longe, aleluia. Mas ele estava vendo, ele estava acompanhando, aleluia, Jesus. Mas porque Pedro, aleluia, Jesus, ele negou a Jesus, aleluia. A fraqueza, irmão, humana traiu a Pedro. Assim também como qualquer um de nós, aleluia, poderia acontecer, aleluia, Jesus, com qualquer um de nós, aleluia. Porque nós, como seres humanos, irmãos, somos fracos, somos falhos. Nós, como seres humanos, estamos sujeitos, aleluia. Glórias a Deus. Naquele momento ao qual Jesus estava falando para Pedro, aleluia, que eles o abandonariam. Pedro, aleluia, Jesus, ele foi se pronunciar para o Senhor, dizendo: não, Senhor, se preciso for, ali estarei contigo até a morte. Mas na hora, aleluia, que Jesus estava ali, aleluia, sendo levado para a morte, caminhando para a morte, aleluia, louvado seja Deus, Pedro não estava com ele. Pedro negou a Jesus Cristo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. E quantas vezes, aleluia, Jesus, glórias a Deus, nós temos negado a Jesus também, aleluia, Jesus, glória a Deus, muitas vezes, aleluia, com a nossa maneira de falar, de nos comportar. Quantas vezes também cada um de nós, aleluia, muitas vezes temos negado a Jesus Cristo, aleluia, quando Jesus muitas vezes só quer, aleluia, Jesus, que nós venhamos ser sinceros para com Ele. Quando muitas vezes o Senhor só quer, aleluia, Jesus, que nós venhamos ser servos dEle, aleluia, que nós venhamos fazer o querer dEle, a vontade dEle, aleluia. Quantas vezes nós, seres humanos, aleluia, negamos também a Jesus. Muitas vezes o Senhor, aleluia, Jesus, Ele está, aleluia, Jesus, glória a Deus, te provando a tua fidelidade, aleluia. Quando Ele diz para um de nós: filho, aleluia, Jesus, glória a Deus, chega até o irmão e fala: dá para você ministrar a palavra de Deus hoje, aleluia. Aí a gente faz assim, ó, aleluia, hoje não, aleluia. Você está negando ao Senhor também. Nós estamos negando ao Senhor quando nós rejeitamos de levar a santa palavra de Deus. Quantas vezes o Senhor toca no teu coração, aleluia, para você ir lá no seu vizinho,
vizinho, ou lá na casa de alguém, de um parente, aleluia, para que você venha, aleluia, Jesus, glória a Deus, fazer uma oração naquela pessoa, aleluia, que muitas vezes está necessitada, está precisando de um socorro, de uma providência de Deus. E você endurece seu coração e diz: eu não, Senhor, manda outra, aleluia. Manda outra pessoa, Senhor. Você está negando a Jesus, aleluia. Quantas vezes, aleluia, uma pessoa chega até você porque viu em você, aleluia, Jesus, glória a Deus, algo diferente, aleluia, que ela poderia ter ido na casa de outra pessoa, aleluia, pedir oração, mas ela se inspirou, ela olhou para você e disse: não, eu vou pedir oração àquela irmã, eu vou pedir oração àquele irmão, aleluia, glória a Deus. E ela chega para pedir oração e você diz: agora não, porque eu não posso, agora não, porque eu estou ocupado, aleluia, Jesus. Ou você, aleluia, recebe um telefonema ou uma mensagem pedindo, aleluia, Jesus, oração, e muitas vezes você diz que vai orar e você não ora, aleluia. Você também está negando a Jesus desta forma, aleluia. Glórias a Deus. Se nós analisarmos todos os dias, acontece alguma coisa em nossas vidas que nós acabamos negando também ao Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus. E é necessário que nós venhamos, aleluia, Jesus, fazer uma análise da nossa vida, aleluia, Jesus, se nós também não estamos nos escondendo da vontade de Deus, se nós não estamos, aleluia, correndo ali de fazer aquilo que é para ser feito na presença do Senhor, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Pedro chora amargamente. Creio eu que ele estava naquele momento arrependido, aleluia, aleluia, Jesus. Quantas vezes o Senhor esteve ali com eles, aleluia, demonstrando seu amor tão grandioso para com cada um deles, aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento, aleluia, Jesus, creio eu, a Bíblia não fala, não relata desta forma, mas creio eu que, aleluia, Jesus, Pedro, aleluia, Jesus, ele se joga, ele aleluia, glória a Deus, ele rasga até mesmo as suas vestes de tanto, aleluia, que ele estava naquele momento sofrendo, aleluia, Jesus, porque na sua mente o acusava, aleluia, porque ele estava vendo, aleluia, Jesus, o que o mestre iria passar por amor a ele, por amor à humanidade, por amor a todos, aleluias. Um choro que dói na alma, aleluias. Um choro, aleluia, Jesus, que oprime, aleluia, Jesus, glórias a Deus, porque tem oportunidades que vêm e ela passa, aleluias. Naquele momento talvez ele estivesse pensando diferente, aleluia. Eu falei para o meu Senhor que se precisasse for, eu morreria com ele, aleluia. E eu neguei a ele, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe naquele momento estava passando como um filme na cabeça de Pedro, aleluia, dos momentos que eles viveram juntos, aleluia, dos momentos, aleluia, Jesus, que ele foi aprendendo tudo com o mestre, aleluia, o que Jesus ensinou a eles, aleluia, a amar o seu próximo, a ter comunhão com o seu próximo, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pedro ali estava observando de longe, aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele sabia, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia, tudo que estava acontecendo ali, e que mais na frente, aleluia, onde, aleluia, Jesus, aquele povo, ele começa, aleluia, Jesus, a ver, aleluia, Jesus, as pessoas empurrando Jesus para lá e Jesus para cá, jogando Jesus muitas vezes no chão, aleluia, e ele levantando, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe naquele momento, aleluia, Jesus, Pedro, aleluia, Jesus, ele começa a ver, aleluia, Jesus, aquelas pessoas ali gritando para que viesse soltar a
Barrabás era um ladrão, aleluia, glórias a Deus, e foi muito difícil, aleluia, Jesus, para aquele homem, ou para os seus discípulos que ali estavam contemplando, vendo, ali as pessoas gritando, aleluia, Jesus, para condenarem um homem inocente, aleluia, um homem que só tinha amor para oferecer para o povo, aleluia, ali estava sendo, aleluia, julgado e seria ali condenado à morte, aleluia, para se cumprir as escrituras sagradas. Tudo aquilo que estava acontecendo era para cumprir tudo que Jesus havia falado e explicado para os seus discípulos, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, glórias a Deus. Acredito eu também, aleluia, Jesus, que Pedro, aleluia, começa a contemplar ali, aleluia, Jesus, glória a Deus, aquelas pessoas, louvado seja Deus, batendo no corpo de Jesus, aleluia, com aqueles chicotes, aleluia, Jesus, glória a Deus, que segundo os historiadores, aleluia, aquele chicote ele tinha 3 pernas, e naquelas 3 pontas, aleluia, havia ossos ou metais, aleluia, que quando batia no corpo de Jesus, dilacerava, vinham os pedaços do corpo do nosso mestre. Olha a dor, irmãos, que Jesus estava passando naquele momento, mas Pedro estava ali vendo, aleluia, Jesus, tudo isso também. Ele estava, aleluia, Jesus, presenciando tudo aquilo, aleluias, glórias a Deus, aleluias, e era dolorido para os seus, aleluias, para os seus amigos, para os seus discípulos, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ele sabia o quanto Jesus estava sofrendo naquele momento, aleluias, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E Jesus ali, aleluia, apanhando, Jesus caía, aleluia, levantava, aleluias, glórias a Deus, e assim foi sucessivamente, aleluia, Jesus caminhando por aquelas ruas de Jerusalém, se esvaindo em sangue, aleluias, sendo coroado, aleluia, com uma coroa de espinhos, aleluias, glórias a Deus, aleluia, Jesus, que perfuraram, aleluia, o crânio da sua cabeça, por causa do tamanho que era grande, aleluia, Jesus, aqueles espinhos, aleluia, se esvaindo, gota após gota, alamar, rei, manaia, sou, aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus, engrandecido seja o nome do Senhor. Ali estava aquele homem santo, que não tinha nenhum pecado, aleluia, caminhando para o Gólgota, carregando, aleluia, uma cruz tão pesada, que não era dele, aquela cruz que fora feita, aleluia, para aquele, aleluia, Barrabás, que era um ladrão, aleluia, que tinha um porte muito mais, aleluia, mais forte que Jesus, glórias a Deus. E quando deitaram Jesus naquela cruz, esticaram os seus braços, deslocando as partes, aleluia, do seu ombro, para poder alcançar até o buraco que estava naquela cruz, para poder, aleluia, prender os seus braços, aleluia, Jesus, com aqueles cravos, aleluia, perfurando os seus pés, perfurando as suas mãos, aleluia, glórias, aleluia, Jesus. Olha o sofrimento de Jesus, aleluia. Mas Pedro estava de longe, aleluia, sofrendo também. Oh, aleluia, eu comparo isso com, aleluia, Jesus, o povo de Deus de hoje, aleluia. Nós sabemos o sofrimento que Jesus passou, aleluia. Mas quantas e quantas vidas ainda, mesmo sabendo do sofrimento dele, mesmo sabendo o quanto ele padeceu tão somente por amor à nossa
vidas, aleluia, Jesus, ainda continuam rejeitando a Jesus, ainda continuam negando a Jesus, todos os dias, é feito um convite, aleluia. Vamos ao culto hoje, vamos lá na igreja hoje, você vai receber a bênção, você vai ouvir a palavra, aleluia, você vai ouvir os louvores, aleluia, uma bênção vai transformar a tua vida. E as pessoas continuam dizendo: não conheço, não quero, aleluia, não vou, aleluia. Quantos não, aleluia, Jesus, quantos não, aleluia, continua negando, aleluia, Jesus, ao querer de Deus. Engrandecido seja o nome, aleluia, aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele chama. O Senhor, aleluia, Jesus, Ele chamou aqueles discípulos. Ele mesmo escolheu a dedo os seus discípulos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, traiu Ele com um beijo. Aleluia. Com um beijo, aleluia, Jesus, glória a Deus. Um dos seus, que Ele dizia, amigo, que Ele mesmo escolheu, o traiu com um beijo, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E nós temos visto isso todos os dias. Todos os dias nós encontramos ainda parte desses discípulos, aleluia, oh glória a Deus. Parte desses discípulos, aleluia, vivendo, aleluia, Jesus, glória a Deus, no Evangelho, aleluia, Jesus, como uma farsa, aleluia, traindo o Mestre, aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando nós vemos, aleluia, Jesus, distorcendo a palavra do Senhor, o Senhor ensina de uma maneira, mas eu quero ensinar da minha forma, eu quero ensinar do meu jeito, eu quero ensinar da forma que eu entendo, aleluia, e não é desta maneira. Estamos traindo ao Mestre, aleluia. Estamos negando a Jesus, não fazendo a sua vontade, fazendo a nossa vontade, fazendo o meu querer. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quantos aleluias, quantos aleluia, Jesus, Senhor, aleluia, Jesus está, aleluia, chamando, aleluia, Jesus, glória a Deus, e Ele permanece, aleluia, Jesus, sempre, aleluia, Jesus, glória a Deus, negando ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quanto amor o Senhor, aleluia, Jesus, nos provou, aleluia, Jesus, subir aquela cruz, sendo crucificado, aleluia, até a última gota de sangue sair do seu corpo, aleluia. Sentiu sede, aleluia, Jesus, e eles deram vinagre, aleluia, Jesus, para o Senhor. Quanta aflição Ele passou, aleluia, Jesus. Será que nós podemos, irmãos, hoje olhar para tudo isso, aleluia, glórias a Deus, para toda essa história que Jesus viveu por nós, aleluia, glória a Deus, e não mais negar ao Senhor pelas mínimas coisas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. O que nós podemos fazer para mudarmos? O que nós podemos fazer para ser diferente? O que nós podemos fazer, aleluia, Jesus, para quando o Senhor falar, aleluia, nós estejamos, aleluia, sempre dispostos, aleluia, Jesus, glória a Deus, a dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. O Senhor morreu por mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sou nada. Eu sou pó. Eu sou pequenina, aleluia, eu sou pequenino. Eu não sei muitas vezes eu nem falar, aleluia. Oh, aleluia, Jesus.
mas eu estou aqui, Pai, para fazer a tua vontade. Aleluia. Quantas vezes nós rejeitamos, aleluia, o que Deus quer para as nossas vidas, porque achamos que, aleluia, somos tão pequenos, porque achamos que não somos capazes, mas Senhor, Ele não chamou capacitados, Ele chamou e Ele capacita, aleluia, Ele capacita, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Quantas vezes nos sentimos, aleluia, inferiores, aleluia, Jesus, a ponto, glória a Deus, de rejeitar, aleluia, Jesus, o propósito de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Se o Senhor nos chamou, aleluia, Jesus, Ele já nos capacitou, aleluia, para fazer tudo quanto Ele nos mandar, para fazer a sua vontade, aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado e bendito é o nome do Senhor, aleluia. Uma certa feita, irmãos, aleluia, glória a Deus, há uns 9 anos mais ou menos atrás, aleluia, glória a Jesus, nós estávamos, aleluia, na congregação onde nós congregávamos antes de vir, aleluia, para esse ministério. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós estávamos num culto de domingo, abençoado, a igreja estava cheia, aleluia, Jesus. Neste dia havia lá 2 pastores que tinham o costume de, quando terminava o culto, aleluia, Jesus, fazia-se uma fila, 2 filas. Um pastor orava de um lado e o outro pastor orava do outro, aleluia, aquelas filas enormes, aleluia, Jesus, para vir ali receber a oração. O povo gostava de vir receber a oração em posição de mão, aleluia, glória a Deus. E, aleluia, estava no meu canto, aleluia, e chegou uma determinada irmã, que ela estava há muitos anos, aleluia, Jesus, glória a Deus, com uma hérnia na sua barriga, na região da sua barriga, aleluia, Jesus. E esta hérnia era grande, aleluia, e ela falou que já incomodava ela há muitos anos, aleluia. Eu estava ali sentada no meu cantinho esperando, aleluia, Jesus, glória a Deus, o povo ir embora para nós fecharmos a igreja. E aquela irmã chegou até mim e falou: irmã, aleluia, Jesus, eu senti de Deus, aleluia, pedir uma oração à irmã, aleluia, Jesus, glória a Deus. E naquele momento, aleluia, Jesus, eu pensei em me acovardar. Eu falei: meu Deus, tem 2 pastores orando, aleluia, Jesus, mas a irmã me pediu oração, eu vou orar. A irmã crê no milagre, ela disse: eu creio. E ali, aleluia, Jesus, o Senhor me deu coragem, aleluia, me capacitou naquele momento, e eu fiz aquela oração humilde, simples, pequena, uma pequena oração, aleluia, Jesus. E ela pegou a minha mão e colocou na barriga dela, aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. E eu terminei aquela oração, aleluia, Jesus, e ela foi embora, aleluia, Jesus. Naquela mesma semana, aleluia, ela voltou, aleluia, naquela igreja, aleluia, e ela contou a bênção, aleluia, Jesus, que naquele dia que ela havia pedido oração, o Senhor Jesus curou ela daquela hérnia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra ao nosso Deus, que muitas vezes nos achamos incapazes, aleluia, e queremos negar a Jesus, aleluia. Eu não, Senhor, manda a irmã fulana, manda o irmão fulano, manda o pastor, manda os membros maiores da igreja, mas a Bíblia nos ensina que não tem maior e nem menor, são todos, aleluia. O Senhor deu poder a todos, aleluia, Jesus, glória a Deus, para orarem, para curarem, em nome de Jesus Cristo, porque é no nome dele que há poder. Louvado seja Deus, aleluia, engrandecido esteja o nome do Senhor. Então que nós, aleluia, Jesus, nesta noite, aleluia, Jesus, venhamos, aleluia, todos juntos, aleluia, a cada dia, glória a Deus, seguir a Jesus Cristo,
aleluias, e fazer tudo, aleluia, quanto Ele nos pede, para que nós também não venhamos fazer, aleluia, como aquele momento de fragilidade de Pedro, de ter que negar a Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Somente até aqui as palmas podem louvar e bendizer o Senhor.